E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer algo bem legal. Vamos abrir a caixa preta do MXRF11, que é nada mais, nada menos que o maior fundo imobiliário do Brasil em número de cotistas. A ideia aqui é destrinchar o último relatório mensal para entender de verdade a saúde, os riscos e qual é a estratégia por trás desse gigante. Para quem já investe ou está de olho nele, essa análise vai direto ao ponto. Bom, vamos começar com um número que todo mundo quer saber, né? O rendimento. Em outubro, o Maxi Renda pagou 10 centavos por cota. Mas o que esse número realmente significa? Bom, ele está bem alinhado com a média histórica do fundo, o que já é um belo sinal de estabilidade, sabe? Exatamente o que se busca numa renda passiva. E falando em gigante, olha só a popularidade dele. Mais de 1.300.000 cotistas. É muita gente. Esse número não só mostra a confiança do mercado no fundo, mas na prática significa uma coisa super importante: altíssima liquidez. Ou seja, é muito mais fácil comprar e vender as cotas no dia a dia. Para a gente entender o MXRF11 de verdade, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, um raio-x completo do rendimento. Depois, a gente coloca ele para brigar com o mercado e ver como ele se sai. Aí vamos abrir a carteira para ver onde o dinheiro está investido, analisar os pontos de atenção e os riscos e, para fechar, vamos entender qual é o plano de jogo da gestão para o futuro. Vamos nessa? Primeira parada, então, o rendimento. De onde exatamente vem aqueles 10 centavos que caem na conta? Vamos mergulhar na matemática por trás desse pagamento agora. E aqui a história fica bem interessante. Esse rendimento de 1,04% ao mês, que é isento de imposto de renda, equivale a quase 96% do CDI bruto. É um resultado excelente. Mas o pulo do gato está aqui, ó. O fundo gerou em caixa praticamente o mesmo valor que distribuiu. Isso mostra eficiência. E de quebra, ainda acumulou uma reservinha de mais de 3 centavos por cota. É como um colchão de segurança para ajudar a manter os pagamentos estáveis lá na frente. Certo, o rendimento é bom, a gente já viu. Mas, e aí? Como é que o MXRF11 se sai quando a gente compara ele com o resto do mercado de fundos imobiliários? Será que ele está ganhando essa corrida? Essa tabela aqui nos ensina uma coisa fundamental sobre investimentos. Se a gente olhar só o último mês, o MXRF11 ficou um pouquinho atrás do EFIX. Normal, acontece. Mas, quando a gente abre o zoom e olha os últimos 12 meses, a história muda completamente. Um retorno de mais de 14% contra um IFIX que ficou praticamente no 0 a 0. Isso mostra a importância de olhar o longo prazo e não se desesperar com a foto do momento. E este gráfico, olha, ele ilustra essa força do longo prazo de um jeito perfeito. A linha azul, que é o MXRF11, sobe de uma forma muito mais consistente que as outras. É a velha história da tartaruga que, sem fazer muito alarde, acaba vencendo a corrida. Isso mostra a solidez da estratégia do fundo ao longo do tempo. Então, qual que é o segredo por trás desses resultados? Para descobrir, a gente tem que levantar o capô e olhar o motor do fundo, a carteira de investimentos. Onde exatamente eles estão colocando dinheiro? Logo de cara a gente já vê o coração do MXRF11. Mais de 77% do patrimônio está em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. De forma bem simples, são títulos de dívida do setor imobiliário. Além disso, o fundo também investe em cotas de outros FIIs e numa fatia menor em permutas financeiras, que é uma estratégia um pouquinho mais arrojada para buscar um retorno extra. Saber que o foco é em CRI é só começo da história. A pergunta que realmente importa é: que tipo de dívida imobiliária o fundo está comprando? Em quais setores ele aposta as fichas? E aqui a gente vê a famosa estratégia de não colocar todos os ovos na mesma cesta. A maior parte dos CRIs está no setor residencial, que costuma ser mais seguro. Mas o fundo também espalha o risco em varejo, shoppings e outros segmentos. Essa diversificação funciona como os pilares de uma ponte. Se um deles tiver algum problema, os outros continuam segurando a estrutura toda. Agora, vamos para a parte que todo investidor prudente precisa analisar com uma lupa: os riscos. Nenhum investimento é perfeito, e a transparência sobre os problemas é o que separa uma boa gestão de uma gestão mais ou menos. Vamos ver o que exige um cuidado especial no MXRF11. E um ponto positivo é que o próprio relatório da gestão já aponta, de forma bem transparente, quais são os CRIs que já deram alguma dor de cabeça. Entender o que está rolando com cada um deles é fundamental para a gente medir o risco real da carteira. Vamos dar uma olhada caso a caso, bem rápido. No CRI Heart, o devedor não pagou e o fundo executou a garantia. Ou seja, agora é dono de parte do imóvel e está trabalhando para alugar ou vender. No Urbiplan, o problema foi mais sério. O fundo já provisionou 100% da perda. Na prática, isso não afeta mais o valor da cota. O foco agora é tentar vender esse crédito e recuperar alguma coisa.
Nos outros dois, a gestão está negociando ativamente para resolver a situação. O ponto principal aqui é ver que a gestão está em cima dos problemas, tentando minimizar qualquer perda. Diante desses desafios e oportunidades, qual é o plano de voo da gestão daqui para frente? Como eles pretendem continuar navegando nesse mercado e gerando valor para os cotistas? A estratégia deles se apoia em 3 pilares. O primeiro é a segurança, manter a maior parte do dinheiro, uns 80%, em CRIs de alta qualidade. O segundo é a rentabilidade, usar até 20% para buscar ganhos maiores com as permutas. E o terceiro é o oportunismo, ficar sempre de olho para girar a carteira, vendendo ativos com lucro para comprar outras oportunidades. É como um time de futebol, sabe? Tem a defesa sólida, o meio-campo criativo e o ataque que busca o gol. E essa citação do relatório resume bem a filosofia. A gestão não para, está sempre em movimento. Reciclar o portfólio é exatamente isso, vender um ativo que já se valorizou para comprar outro que tem mais potencial. É uma busca constante pelas melhores oportunidades, em vez de só comprar um ativo e ficar sentado esperando. E isso tudo nos leva à grande questão que fica no ar. Com essa expectativa de juros altos no Brasil na casa dos 15%, será que essa estratégia do MXRF11 vai ser suficiente para continuar batendo o mercado? A resposta para essa pergunta vai definir o desempenho do fundo nos próximos meses e é exatamente isso que todo cotista precisa acompanhar bem de perto. A análise de hoje fica por aqui, mas o acompanhamento do MXRF11, esse sim, continua.